Bom, e peritos criminais afirmam que programas utilizados pela Polícia Federal conseguem rastrear mensagens apagadas ou enviadas em modo de visualização única em celulares apreendidos em investigações. Segundo especialistas ouvidos pelo Globo, a PF utiliza ferramentas tecnológicas que conseguem extrair dados, mesmo quando os aparelhos estão bloqueados ou quando as informações foram excluídas. Programas de tecnologia realizam uma cópia completa do conteúdo do dispositivo num processo conhecido como extração byte por byte. Isso permite recuperar fragmentos de dados e identificar registros de mensagens, mesmo depois do apagamento. Os peritos explicam que mesmo quando o conteúdo da mensagem não pode ser recuperado, os sistemas conseguem identificar registros como data, destinatário e tipo de arquivo enviado, Ana. Tem gente aí que não está dormindo direito, será? A gente lembra ali que na sexta-feira, né, houve aquela divulgação da troca de mensagens entre Daniel Workar e o ministro Alexandre de Moraes, naquele modus operandi, né, utilizando um bloco de notas, tirando um print, mandando ali com aquela estratégia de visualização única pelo WhatsApp, e aí a Polícia Federal não conseguiu encontrar, pelo menos num primeiro momento, as respostas do ministro Alexandre de Moraes, mas é possível, segundo alguns peritos criminais, que essas mensagens sejam, sim, recuperadas de alguma forma. Paula, hoje em dia, pouquíssima coisa é apagada definitivamente da internet. Agora, eu vi alguém, não sei, querendo defender, né, o Vorcaro, dizendo não, isso é super normal. Às vezes a gente escreve no bloco de notas. Normal onde? Normal onde? Eu vou mandar uma mensagem para o Augusto e vou escrever no bloco de notas, vou tirar uma foto da tela e vou mandar a mensagem para o Augusto. Augusto, como foi sua recuperação de visualização única? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É claro que nada é republicana. Agora, precisa dar publicidade a isso. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Essas mensagens não podem entrar na blindagem master, né? Foi tentada a blindagem master com o Toffoli e temos também que proteger, meu Deus, o ministro André Mendonça, porque depois que ele colocou as mãos nesse processo, nesse inquérito, as coisas começaram a andar. E agora estão reclamando da independência da Polícia Federal em, meu Deus, investigar. Ou seja, o Brasil está diante, talvez, do seu maior escândalo, o escândalo mais corrupto da nossa história, e a gente que achava, né, que a Lava Jato era uma coisa que entraria para a história das democracias do mundo, porque hoje é assim que a Lava Jato é conhecida aqui fora, a Car Wash, que foi o maior esquema de corrupção de todas das democracias, tanto que o Departamento de Justiça aqui fez acordo com a Odebrecht, com a Braskem, são quase 5 bilhões de dólares que eles tiveram que devolver. Então, agora a questão é se nós vamos ter acesso a essas mensagens. Claro que tudo tem que seguir o curso das investigações, mas o que é de interesse para as eleições desse ano, principalmente, nós vamos ficar sabendo, e se trataram de eleições esse ano, de urnas eletrônicas, de campanha do Lula, de campanha contra a direita, de campanha contra a censura, o que fazer? Nós temos que ficar sabendo. O Marcília, recebemos uma pergunta de um espectador no nosso super chat. Manda abraço. Eu vou compartilhar. Aliás, espectadora, me achará, Paula Rios. Boa noite, doutor Marcília, endereçada aqui ao professor. Ontem assisti ao TV Injustiça e ela deve ser a Ludmila Lins Grilo, né? Ela que foi juíza, hoje mora nos Estados Unidos, tem um programa no YouTube. Ela explicou que, se provocado pela Polícia Federal ou pela PGR, o ministro André Mendonça poderia pedir a prisão de Moraes. Disse também que tem como afastar o Gonê por outros procuradores. Pode comentar? Obrigada pela participação, Paula. Obrigado pela participação. E veja, como é que funciona? O Ministério Público, que é a PGR, Ministério Público é a mesma coisa. Então, o Gonê é uma espécie de Ministério Público. Ele é o titular da ação. Mas a prisão, quando ela é preventiva,
que é a prisão que é tomada, que é dada, determinada no meio das investigações, ou a busca e apreensão, que é quando, enfim, um juiz determina que vai buscar pegar um celular, como a gente vê por aí, essas medidas podem burlar, vamos dizer assim, entre aspas, não é burlar no mau sentido, mas podem contornar o PGR, o GONE, podem contornar o Ministério Público. Como é que faz? A Polícia Federal pede e o juiz dá. Isso é possível. Não precisa, pode ser que o juiz ouça o Ministério Público, mas ele não precisa ouvir necessariamente o Ministério Público para determinar uma prisão preventiva ou uma busca e apreensão. Ou seja, há um caminho que é para contornar o GONE, que é a Polícia Federal pedir ao André Mendonça alguma coisa nesses casos todos e ele dar sem ouvir o GONE. Porque o GONE, como a gente sabe, atrapalha, ele não ajuda. Inclusive acordo de delação por entendimento do próprio Supremo, não precisa do PGR. Não precisa também do GONE. Sim. Né? Então, esse é um caminho que é interessante. O GONE continua sendo o titular da ação penal, etc. Ele continua, não é que ele foi afastado, ele vai ser jogado de lado. Mas é possível que hoje, pela nossa legislação, que as prisões preventivas e buscas e apreensões sejam determinadas sem que isso passe pelo GONE. Mas pelo GONE não precisa passar nada. Se você quiser saber o que ele pensa, pergunta para o Gilmar Mendes, aí você encurta o caminho. Exatamente. Então, essa possibilidade seria via Polícia Federal via mesmo? Polícia Federal. A Polícia Federal pede para o Mendonça e ele, se não quiser ouvir o Ministério Público, pode dar sem ouvir o GONE. Pelo GONE, Paula, rapidamente. Claro. Pelo GONE só passa quando é para manter Felipe Martins na prisão. Aí passa pelo GONE. A assessoria do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, divulgou nesse domingo uma nota afirmando que são falsas as informações publicadas pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo, sobre uma suposta visita do ministro à casa de Daniel Vorcaro, em Trancoso, na Bahia. Segundo o comunicado, o ministro reitera que nunca esteve na propriedade citada. A nota informa ainda que Moraes jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino. Segundo a publicação de Lauro Jardim, Moraes teria frequentado a propriedade de 300 milhões de reais alugada pelo banqueiro em Trancoso, na Bahia, um imóvel de 40 mil metros quadrados com 12 suítes e 5 bangalôs. Vale lembrar que em janeiro deste ano, o portal Metrópolis revelou que Moraes esteve na mansão de Daniel Vorcaro, só que em Brasília, ao menos 2 vezes. Numa delas, na companhia do então presidente do BRB. Na ocasião, o ministro também emitiu nota chamando a reportagem de falsa e mentirosa, além de, abre aspas, seguir um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Marcília, desde que estourou o escândalo do Master em novembro do ano passado, quando foi liquidado, o banco pelo Banco Central, já foram aí 13 notas oficiais, se a gente contabilizar, emitidas tanto pelo ministro Alexandre de Moraes quanto o Dias Toffoli, tentando explicar os fatos relacionados ao envolvimento deles com o Daniel Vorcaro e com o escândalo do Master. Algumas bastante confusas, outras que se contradizem, algumas que não explicam diretamente ali os fatos, outras atacando jornalistas, dizendo que as reportagens são mentirosas, que na verdade são ataques ao Supremo Tribunal Federal. Acho que a única nota que confessou, admitiu algo, foi aquela do Dias Toffoli, que admitiu que era sócio oculto da Maredit, aquela empresa que contava ali com 2 irmãos do ministro no quadro societário. Enfim, muitas notas oficiais para explicar o inexplicável. Marcília, boa noite. Muitas notas tardias, para explicar o inexplicável, porque demoraram demais e aí quando vêm as notas, vêm de forma insuficiente. Boa noite, Paulo, Piotr, mestre Augusto, boa noite, Ana, boa noite a toda a audiência. Bom, primeiro a gente precisa dizer o seguinte, que essas notas, elas mais complicam, na minha leitura, o Moraes e a esposa dele, depois a gente vai também falar aí da nota da esposa dele, do escritório da esposa dele, mas as notas do Moraes mais o complicam do que explicam qualquer coisa. Porque ele fala, nunca estive na propriedade citada, mas ele não está dizendo que nunca esteve em toda e qualquer propriedade. Então, quer dizer, ele nunca esteve nessa propriedade, quer dizer que ele esteve em outra?
Então, ele está assumindo que nessa ele não foi, mas em outra sim. Depois ele diz, nunca fiz uma viagem privada com o Vorcaro para tal destino. Bom, então para outro destino fez? Ou se não foi privada, foi pública? Qual seria o oposto de uma viagem privada nesse caso? Porque ele está assumindo, então, por oposição, que de outra forma foi feita a viagem, que em outra propriedade ele esteve. Ao dizer que não esteve em uma, parece-me que ele deixa aberta a possibilidade de que estava em outra. Depois ele também, na nota de sexta-feira, ao tentar se explicar isso tudo aqui sobre essa ida dele, suposta ida para Trancoso, que vamos nos lembrar também que Trancoso era onde havia o tal do Cine Trancoso. E o Cine Trancoso, assim era chamado, porque o Vorcaro usava o seu celular, por isso Cine Trancoso, para gravar, né, as orgias que eram feitas durante as reuniões secretas com moças ucranianas e etc, enfim, e supostamente então surgiu a possibilidade, com essa informação do Globo, de que o Moraes tivesse participado de uma dessas festas, e aí o Moraes nega dessa maneira, nunca estive lá, mas supostamente pressupõe-se que ele possa ter ido a outros lugares. Na sexta-feira ele negou que ele não trocou mensagens com o Vorcaro. A tal da mensagem vai bloquear? Não seria dele. Mas ele também não falou, não troquei nenhuma mensagem. Ele disse, não troquei essa, ou não troquei desse número, ou não troquei dessa forma, ou nesse destino a pasta que estava no documento tal. E aí ele disse que a pasta estava na CPMI, vem o Globo e diz, não, essa informação é da Polícia Federal e não da CPMI. Ou seja, o fato é que o Moraes, quanto mais ele explica, mais ele complica. Parece quando a gente era pequeno, né, que a gente fazia aqueles desenhos, e às vezes o desenho não saía bom, a gente ia corrigir, passava borracha, borrava, ia ficando pior e pior, criava-se um monstro em cima do desenho originalmente, que pretendia ser uma boneca com feições adoráveis. O Moraes e a sua esposa, eles estão se explicando porque eles estão acuados, eles estão nas cordas. Essa é a parte boa. Mas nenhuma dessas explicações me parece minimamente convincente. E aí cabe à imprensa, cabe a todos nós, cabe à Polícia Federal seguir na investigação para mostrar que essas contradições têm, na verdade, uma razão ilícita. Se tiver, ele deve ser investigado e se isso se for comprovado, ele precisa ser preso. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nas explicações da advogada Viviane Barsi de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes, Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. E olha só, a Polícia Federal disse que só viu 30% de um dos celulares de Daniel Vorcaro, e na semana passada a gente acompanhou ali uma avalanche de mensagens sendo divulgadas ali pela imprensa, várias notas para tentar explicar, né, vários fatos novos aparecendo envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, bem-vindo. Marcília, Ana, todos que nos acompanham. Eu vou pelo fato principal. Nós nunca estivemos tão próximos neste país, nesses tempos recentes, de retomar a democracia real do país e acabar com essa ditadura do Supremo Tribunal Federal, que foi, digamos, aberta pela decisão justamente do Toffoli, naquele inquérito 4781, lá em 2019, que ficou apelidado de inquérito do fim do mundo, e que indicou sem sorteio, abriu de ofício, ou seja, sem nenhuma consulta, sem nenhuma lógica, uma provocação, o próprio Toffoli nomeou o Alexandre de Moraes para ser o autor desse inquérito e de uma série de deles que vieram posteriormente e que passou a ser um ministro tão superpoderoso. É essa dupla que está envolvida nos casos do Master. Imagina só o que pensou o Daniel Vorcaro, dono de um banco cheio de problemas, ele se aliaria a quem? A dois dos ministros, ou sobretudo um dos mais poderosos do Supremo, ou o mais superpoderoso do Supremo. Esse Supremo é que permitiu, esse Supremo fora da lei, é que permitiu que um caso que na verdade era um escândalo financeiro apenas, se tornasse no maior escândalo da República, porque vai piorar, como a Paula mencionou, só tem 30% das mensagens reveladas. E é claro que o Vorcaro tem muito mais coisa guardada nesses telefones. Quando a gente vê o ministro Alexandre de Moraes, o Marcília já foi aos pontos, eu não vou retomá-los aqui na íntegra, mas só vou me apegar a um deles.
Quando ele começa a dar muita explicação, e as explicações são todas ruins, a gente vai falar, por exemplo, do contrato da própria Viviane Bárcio, que estava escrito ali, prestação de serviço de compliance, né? Que é uma série de condutas, enfim, quer dizer, então deu errado. Ou o Vorcaro pode pedir o dinheiro de volta, ou ela pode dizer que o Vorcaro não aceitou os conselhos, mas alguma coisa não aconteceu. Fato é que nós estamos muito próximos, se continuar o que está acontecendo agora, sobretudo porque a parte da imprensa que acreditava no Moraes e no Supremo, salvador da democracia, finalmente acordou, se todos agora, como brasileiros, retomarmos o país e tirar essa gente do comando completamente ilegítimo que eles mantinham. Está próximo de recuperar o Brasil. E olha que há 6, 7, 8 meses isso era inimaginável. Hoje é absolutamente possível, talvez até provável que isso aconteça em bem pouco tempo.